em quem está a nossa alegria? Onde está a sua alegria? Eu começo aqui te perguntando, onde está a sua alegria? Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem colocado a sua expectativa de que Deus está fazendo e Deus vai fazer algo grande? Se nós dependemos dos noticiários, e aqui, gente, eu digo no modo geral, porque o mundo está cruel. Então, se nós dependemos dos noticiários, independente de qual emissora, cara, é de querer rasgar a roupa e pedir para Deus voltar logo. E esse é um desejo, é um sentimento genuíno. Mas quando nossa fé, a nossa esperança estão nele, as coisas mudam, a sua perspectiva muda e a sua fé muda, sabe, em um outro nível. E foi isso que nós falamos semana passada, quando eu falei a respeito de Paulo, aquela carta de Paulo a Filipenses, fazendo uma recapitulação aqui de forma rápida. Paulo lá escreveu a carta aos Filipenses, é a carta que mais cita a respeito de alegrai-vos, regozijai-vos, e usa sinônimos. Nós falamos lá que Paulo usou essas palavras em 4 capítulos aproximadamente por 20 vezes. É o livro do Novo Testamento, Filipenses, provavelmente que mais fala de alegria. Paulo ali preso, muito provavelmente em Roma, sabe, ali onde os cristãos deveriam estar unidos, estavam completamente de forma egocêntrica, tentando se autopromover, onde eles deveriam estar unidos para a expansão do Evangelho. E Paulo diz, alegrem-se. E nós falamos sobre isso semana passada. E eu continuei essa semana estudando muito a respeito de Paulo, e o que Deus colocou no meu coração era para que eu lesse a respeito, para que eu lesse o livro de 1 Tessalonicenses. E aí foi algo maravilhoso, algo que Deus tocou no meu coração, que eu quero compartilhar. Seguindo na mesma linha de alegria e gratidão, porque eu acho que alegria e gratidão, elas caminham lado a lado. E é importante que nós, como cristãos, conhecedores da verdade, tenhamos isso, tenhamos a certeza em quem nós nos alegramos e por que nós somos gratos. Então eu quero dar um panorama de forma bem rápida, que Paulo escreveu a carta para Tessalonicenses na sua segunda viagem missionária. Paulo esteve lá em Tessalônica entre 50 e 51 depois de Cristo. Então ele ficou aproximadamente de 2 a 3 semanas lá falando do Evangelho. E a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, mas ainda muito imatura. Por mais exemplar que fosse, muito imatura. Paulo então escreveu em resposta a Timóteo, sabe, animado com as boas notícias que Timóteo trazia a respeito da igreja de Tessalônica. Também Paulo deixa claro que está feliz pela igreja Tessalônica ter respondido tão bem ao Evangelho. Mas existem 2 mensagens centrais no livro de 1 Tessalonicenses. A primeira é a segunda vinda de Cristo. E a segunda mensagem principal é a resistência em tempos de perseguição. E aí talvez você pense, cara, é exatamente isso. Tempos de perseguição é o que nós vivemos hoje. E eu quero te falar aqui, não. Se nós compararmos a nossa perseguição, que pessoas podem achar que porque houve decreto que fechou as igrejas, isso foi uma perseguição, eu não acredito que tenha sido, essa é a minha opinião. Eu acredito que tenha sido uma atitude prudente, porque as igrejas precisam entender o momento e precisam colaborar para o que tem acontecido. Mas se nós compararmos a perseguição que nós sofremos nos dias de hoje no Brasil com as igrejas que realmente sofrem perseguição, nós vamos entender que o que nós sofremos é nada. Nós não sofremos perseguição. Nós temos liberdade para usar as nossas mídias sociais, nós temos liberdade para falar de Cristo num posto de gasolina. E deixa eu te falar, meu irmão, não pare de falar, porque pessoas que hoje preferem muitas vezes se sacrificar ao deixar de falar de Cristo, enquanto nós aqui deixamos de falar de Cristo sem precisar fazer o mínimo de sacrifício. Então eu quero te falar uma coisa, que nós temos muitos motivos para nos alegrar e agradecer. Você consegue pensar alguma coisa na sua casa? Tenta tirar o foco um pouquinho das suas dificuldades. Talvez eu entenda que seja um momento onde você esteja desempregado, ou então seja um momento onde algum familiar seu encontra-se acamado, enfermo, ou então mesmo, cara, você perdeu alguém, e eu entendo isso, eu sinto muito por você passar por isso. Mas no fundo, todos nós temos motivos para agradecer. Todos nós temos motivos para nos alegrar. O que nos difere é que nós precisamos mudar o nosso foco, mudar a nossa perspectiva e expectativa para que Deus fale. E aqui eu quero ler para você um livro, aliás, 3 capítulos, 3 versículos importantes que estão lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Diz assim:
regozijai-vos sempre. E regozijar é você estar contente, ficar extremamente alegre. Paulo está falando, fiquem extremamente alegres sempre, orem sem cessar. E orar aqui, Paulo diz a respeito de buscar a presença de Deus o tempo inteiro, mas ele continua dizendo, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Então talvez você pergunte, Ramon, como que eu posso me alegrar em um tempo tão difícil? Em um tempo onde nós ouvimos notícias onde uma mãe é coberta o assassinato de um filho, ou onde um padrasto espanca essa criança até a morte. Como que nós temos motivo para nos alegrar quando nós vemos que milhares e milhares de pessoas por dia perdem as suas vidas, ou então perdem a luta contra esse vírus maldito que tem entrado no mundo? E eu quero te falar uma coisa, que embora sejam tempos difíceis, eu tenho uma proposta e uma resposta para você. Na verdade, eu tenho uma resposta e uma proposta. A minha resposta para você é que você precisa mudar a sua perspectiva. E para que você comece a se alegrar com as coisas certas que você já tem. E com as coisas que você vai receber. E aí você vai precisar exercer a sua fé. Deixa eu te falar que existem 3 fontes inesgotáveis e inabaláveis de alegria. Se nós usarmos o passado, o presente e o futuro. Então o passado, um motivo para você se alegrar no passado é você saber o sacrifício que ele fez por você. E o que esse sacrifício te gerou. O sacrifício de Jesus na cruz te gerou salvação. Você foi comprado por preço de sangue. Ele mostrou o quanto te amou. Eu já falei por inúmeras vezes. Se eu tivesse que dar a vida do meu filho, de um dos meus filhos, para qualquer um, mesmo que fosse o meu melhor amigo, isso não aconteceria. Eu estaria presente no funeral do meu amigo, prestando toda a minha condolência, mas jamais faria isso. Mas Deus, ele é completamente imensurável, a gente não consegue medir o amor dele. E é por esse amor, se nós olharmos pelo passado, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é o motivo para você se alegrar. Se você entregou seu coração para Jesus, independente das suas dificuldades, foque no futuro. Foque que um dia você estará na presença dele, num lugar onde não haverá mais injustiça, num lugar onde não haverá mais enfermidade, num lugar onde não haverá mais dor e mais choro. Somente alegria e nós estaremos na presença do Rei dos Reis. Se você precisa olhar para o presente, olha o que ele faz por você todos os dias. Talvez você fale, Ramon, eu estou desempregado, eu não consigo trabalhar, não tenho como buscar algum emprego. Cara, Deus é um Deus de provisão. E a menos que você busque a Deus e experimente esse Deus de provisão, você nunca vai entender quem ele realmente é. Da mesma forma, cura. Você só consegue experimentar Jeová Rafa, o Deus que cura, quando você clamar e for curado por alguma coisa. Você de fato tem algum motivo para se alegrar. No presente, isso é inabalável. Ele continua te trazendo alegria, ele continua te trazendo vigor, ele continua renovando, sabe, as suas forças, as misericórdias dele continuam se renovando a cada manhã. Ele não deixa de te amar pelas suas falhas, ele não deixa de te desejar por quem você é, muito pelo contrário. Ele enxerga coisas em você que nem você e talvez nem seus pais consigam enxergar. Esse é um motivo de alegria. Você saber que você é amado e que você é valorizado, independente dos seus erros, independente do seu acerto. E aqui é uma coisa que eu falo para o Enzo, e que eu sei que Deus age da mesma forma comigo. Eu já falei algumas vezes para o Enzo, Enzo, não importa o que você faça, nada do que você fizer vai mudar o meu amor com você. Nada do que você fizer, acho que pode aumentar o quanto que eu te amo, ou talvez diminuir o quanto que eu te amo. O meu amor, ele não muda. Agora, a Bíblia mesmo diz que nós que somos maus, temos esse tipo de sentimento, quanto mais ele que deu o seu único filho. Então no presente você tem motivo para se alegrar. As misericórdias dele se renovaram na sua vida nessa manhã. E é pelas misericórdias dele que nós não somos consumidos. E no futuro, se nós olharmos pelo futuro, é aquilo que ele fará por você. E aí você vai precisar exercer a sua fé, meu irmão. Porque deixa eu te falar uma coisa, se Deus revelasse aquilo que ele já tem preparado para você, e falasse assim, olha só, Diego, olha só, eu tenho para você isso no futuro. A sua filha aí já vai crescer, vai ser linda, vai ser uma ministra de louvor, ela vai passar por esse problema, um dia ela vai estar correndo e vai torcer o pé. Se Deus mostrasse para nós o nosso futuro, para que nós precisaríamos exercer a nossa fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Então você precisa crer que ele continua sendo bom e que ele continua sendo amoroso. Além dessas 3, existem outras alegrias, mas essas alegrias se abalam facilmente, né? Você tem a alegria de um nascimento de um filho,
você tem alegria no seu aniversário, você tem alegria num gol do seu time. Os corintianos têm alegria quando o Palmeiras perde. Essa semana teve bastante alegria, né? Por sinal. Mas isso são alegrias que passam e que são dadas às circunstâncias. Dependendo das circunstâncias, você vai ficar muito irritado ou muito feliz. Ou seja, a alegria, ela não pode estar nas coisas e nas circunstâncias. A nossa alegria precisa estar em Deus. E se Deus está em você, você tem a alegria que você precisa. Agora, se nós estamos nele e ele em nós, nós precisamos nos alimentar e alimentar esse relacionamento. E como que você faz isso? Louvando, adorando e orando. E aí nós voltamos lá no versículo 18, se eu não me engano, ou 17, que diz: orai sem cessar. Essa é uma forma de você buscar Deus. Agora, quando nós estamos alegres, nós somos gratos por tudo, pelas coisas que nós recebemos, pelo sim e pelo não. Isso é gratidão. Gratidão é você reconhecer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a despeito do que você deseja. Isso é gratidão, isso é confiança. Senhor, eu queria muito um emprego novo, e então essa porta se fecha. Gratidão é você falar: Senhor, eu reconheço que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu dou graças a Deus, eu glorifico o seu nome, porque nisso eu posso ver um livramento. E talvez você não entenda hoje, talvez você não entenda daqui a uma semana, mas um dia você vai entender que ele é bom e ele continua sendo generoso com você. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas que nutrem um relacionamento íntimo com Deus se tornam ainda mais íntimos em momentos difíceis e de dificuldade. Mas sabe por quê? Porque ao invés de arrumar um culpado pelas suas dificuldades, elas correm para os braços daquele que é o verdadeiro consolo. E ele consola, e é nisso que nós temos gratidão. Dar graças a Deus é ter gratidão. Pessoas gratas mantêm-se humildes. Você já percebeu isso? Que uma pessoa grata, ela é humilde. Você chega para conversar com ela, ela é uma pessoa admirável, ela é uma pessoa agradável. Gratidão é uma arma poderosa. Você sabia que nos Estados Unidos, uma vez eles fizeram uma pesquisa, e essa pesquisa mostrou que quando as pessoas que recebiam uma carta de alguma doação, escreviam uma carta a punho agradecendo, a possibilidade de uma segunda doação aumentava em até 40%. 40%. Quando uma pessoa respondia uma carta agradecendo uma doação, existia 40% de chance a mais dessa doação se repetir. Deixa eu te falar, o poder da gratidão é difícil de medir e é difícil de mensurar, mas é um ato de alegria e de confiança. Mas não uma alegria superficial, é uma alegria que vem dele. Ela não está ligada às nossas emoções, mas ela está ligada a quem ele é e o que ele fez por nós. Agora eu queria que você refletisse um momento, nós já estamos encerrando esse tempo. Eu queria que você parasse um pouquinho para refletir. No que você pode agradecer? Mude a sua perspectiva. Tire a sua perspectiva das coisas ruins, dos nãos que você tem recebido. Mude a sua perspectiva para aquilo que ele está fazendo, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele faz e por aquilo que ele fará por você. Você consegue se alegrar porque seu filho talvez esteja com saúde? Porque em mesmo momento de pandemia, talvez você não tenha tido uma promoção, mas você continua empregado. Porque talvez o seu salário não seja aquilo que você deseja, mas você continua colocando comida dentro da sua casa. Você consegue agradecer que talvez realmente você tenha perdido um ente querido, mas ainda sobrou isso aqui. Cara, eu não estou minimizando uma dor, de jeito nenhum. Mas Deus conservou o amor dele dentro de você. E talvez ele tenha se mostrado cada vez mais consolador. Todos nós temos motivo para agradecer. O que nós precisamos é mudar a nossa perspectiva. Glória a Deus. Eu creio que Deus tocou no seu coração durante esse tempo, durante essa palavra, mas mantenha um coração de gratidão. Coração de gratidão agrada ao Senhor. Essa é a chave. Não importa as suas circunstâncias. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua no trono. A sua essência e a sua soberania nunca mudaram e nunca vão mudar. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai. Dizer que nós estamos alegres, Pai, por quem o Senhor é e pelas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós te pedimos, Pai, que essa alegria, que esse mover de gratidão, Pai, invada as casas em um tempo de murmuração, Pai. Em tempos de dor, Pai, em tempos de incerteza, de insegurança, Pai, que nós possamos nos alegrar na certeza daquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará por nós, Deus. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória e dizer que nós te amamos e nós desejamos o Senhor. Assim, Senhor, o Senhor também nos deseja, Senhor.
Mas nós precisamos do Senhor todos os dias em nossas vidas. E nós te agradecemos, porque o Senhor sempre está disponível. Senhor, nós nesse tempo, Senhor, antes de encerrar, nós levantamos um clamor, Pai, pela vida dos enfermos, Pai. Pela vida daqueles que, Senhor, estão, Senhor, lutando contra o Covid, Pai, por a vida, Senhor, daqueles que estão, Senhor, internados, entubados, Pai, nós declaramos sopro de vida, Senhor, nós declaramos que toda inflamação saia agora em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que toda infecção seja curada agora em nome de Jesus, Pai, nós oramos, a Tua palavra diz que aquilo que nós pedimos em Seu nome, para que o Senhor fosse glorificado, o Senhor faria, Pai, nós não temos poder, Pai, mas a Tua palavra tem, Senhor. Por isso nós declaramos no Teu nome, Senhor, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam visitadas, Pai, e que o número, Senhor, de infecções caia drasticamente, Pai, para que todos saibam que é o Senhor quem fez isso, Pai. Pai, nós encerramos esse tempo, dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E não menos, Pai, também quero orar, Senhor, pela vida do prefeito Bruno Covas, Pai, algo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Deus, que o Senhor venha trazer paz, Senhor, para ele nesse tempo de luta contra o câncer, Pai. Eu de verdade não sei se a igreja tem se levantado para orar, mas eis-me aqui, Pai, como igreja, Pai, clamando, Senhor, que o Senhor venha trazer cura também na vida dele, Pai. Que ele possa experimentar o seu amor e o seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique agora com as dicas da nova geração. Bom, glória a Deus, né? Como é bom a gente estar junto, adorando a Deus e ter a consciência que em todo o tempo nós sempre teremos razão para sermos gratos e enchermos o nosso coração de alegria. E como vocês podem ver, eu estou aqui num ambiente diferente essa noite, com um companheiro, que é um grande companheiro da minha vida. Há 8 anos passando os nossos dias juntos, né, Enzo? Como vocês podem ver, ele está super compenetrado fazendo uma coisa aqui na mesa comigo, que eu quero compartilhar com vocês. Um dos grandes desafios da família cristã é pensar como que eu vou transmitir a minha fé para os meus filhos. A gente sabe que a Bíblia fala que a gente tem que ensinar o caminho que eles devem andar. E a Bíblia é o nosso grande guia. Mas como transformar esse livro, que muitas vezes é difícil até para os adultos, numa coisa tão prazerosa e legal para as crianças? Então, nessa noite eu quero compartilhar um pouco com vocês o que eu tenho vivido com meu filho mais velho, o Enzo, e também com o meu pequenininho, o John, que tem 2 anos, contando como que a gente tem feito essas devocionais, ou esses cultos espirituais em casa. Bom, em primeiro lugar, a gente sempre tenta ter vários livros, bíblias da idade deles, né, que tem aqueles desenhos mais interessantes, mas muito mais do que isso. A gente tem trazido para o nosso dia a dia momentos espirituais e gostosos em família. A gente não tem que esperar que as crianças adorem da nossa forma, mas a gente tem que trazer para o formato deles, da brincadeira, né, da forma pura de cantar, com o microfone de brincadeira, ou com a guitarrinha, cantar para Jesus, né? Da forma deles, da forma simples, a gente tem que mostrar que Jesus é o centro da nossa casa, que Jesus ele está presente sim, não só na igreja, mas dentro do nosso lar. Bom, lá em casa a gente tenta ler todos os dias, né? A Bíblia, histórias da Bíblia, mas eu quero agora falar com vocês de uma forma muito prática, algo que pode ajudar você, família, vó, pai, mãe, tio, tia, trazer um pouco do que é a Bíblia. E hoje, em especial, eu vou falar sobre o Pentecostes e o Espírito Santo. Como abordar isso, que às vezes é um grande mistério para os adultos, né? Como abordar com as crianças. Bom, eu vou colocar aqui, eles vão colocar, o pessoal da equipe, o @ do IA Kids. Se você não conhece ainda o que é o IA Kids, eu quero dizer que é o ministério dessa nossa igreja, a IA Church. E olha, eu tenho grande prazer de falar sobre esse ministério. Nós temos sim uma igreja muito estruturada, mas o ministério infantil tem sido algo que brilha aos olhos da nossa igreja. O IA Kids tem se preparado com um currículo especial, são 3 anos de currículo, e agora eles têm trazido para as redes sociais. Bom, o desafio da pandemia trouxe algo muito especial
para nós da IA Church, que é um novo formato de se comunicar com você que está em casa. Então, hoje, não só pessoas que frequentam aqui a sede, mas se você for de outra cidade, de outro estado, e muitas vezes de outros países, você pode receber, juntamente conosco, esse formato legal de falar com as crianças. Bom, eu vou falar, então, de algo que eu preguei aqui. Eu sei que vocês não estão enxergando muito bem, mas se vocês olharem aqui, eu vou ler para vocês, está escrito Pentecostes e a Kids celebrando o Espírito Santo com as crianças. O ministério da nossa igreja desenvolveu um e-book, ou seja, um livro que está no formato digital nas redes sociais, para que as famílias possam ensinar nessa preparação para o Pentecostes, com as crianças, com a família, preparar, clamar o Espírito Santo e entender um pouco mais o que é o Espírito Santo. Enzinho, deixa eu sentar aqui com você e a gente vai contar um pouco para as pessoas que a gente tem falado sobre o Espírito Santo, não é? Eu fiz com o Enzo uma devocional de Páscoa super legal e a gente começou a ler também o livro de Atos. A gente leu, depois da ressurreição de Jesus, o que aconteceu? E essa história é muito legal. Eu quero dizer para vocês que se vocês acham que criança não gosta de Bíblia, testem ler com os seus filhos a própria Bíblia. Eu tenho lido a versão, nova tradução da linguagem de hoje com o Enzo, e ele está amando. Enzo, conta um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Como que está sendo para você ler a Bíblia de verdade? Não só ler uma Bíblia que foi feita para criança, que tem algumas mudanças, né, do jeito de falar. Como é que está sendo ler a Bíblia mesmo? Legal e diferente. Por que é diferente? Porque a gente lê outra Bíblia que parecia mais de criança. Olha, o Enzo tem só 8 anos e ele está achando a história cheia de mistérios, cheia de aventura. O livro de Atos é muito legal. E se você ainda nunca teve essa oportunidade de ler com seus filhos, o Enzo tem 8 anos. E eu vou dizer que essa foi uma idade muito marcante. Guardem essa informação para os seus filhos, netos, amigos, para falar para as pessoas. A partir dessa idade, que eles já estão com o entendimento um pouco mais maduro, comece a ler a Bíblia mesmo com eles. Mas, se você quer uma ajuda especial, eu vou falar sobre o que o IA Kids tem ministrado para as famílias nessa preparação para o Pentecostes. Eles fizeram nesse e-book um devocional de 7 semanas. Nessa semana eles estão falando sobre a primeira e a segunda já. E como que vai funcionar? Esse devocional é para você ter um momento com a sua família. Então, uma das coisas mais importantes é você achar um momento que seja bom para vocês e reúna todo mundo. Pai, mãe, se puder, vovó, as crianças, quem você tiver morando perto de você, convivendo com você nesse tempo de pandemia, reúna e tenha um momento de buscar a Deus. No formato infantil, no formato que agrade as crianças também. Então, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, na semana 1, ele vai falar sobre o que é a festa de Pentecostes. Aí tem um textinho aqui que você vai ler com as crianças. É um formato bem simples de entender. E aí você vai explicar, vai conversar sobre o assunto. Mesmo se a criança for pequenininha e estiver no meio, mesmo que ela não pare para prestar muita atenção, não se preocupe, continue fazendo. E aí você vai ter versículo para ler. Uma coisa legal que eu tenho feito com os meus filhos é sempre que eu quero que eles memorizem um versículo, eu escrevo num post-it e deixo perto da cama. E várias vezes, uma vez por dia, várias vezes por dia, você vai relendo e ensinando a criança a memorizar aquele versículo. Até o meu pequenininho de 2 anos, essa semana eu estou ensinando para ele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eu falo, alegrei-me quando me disseram. Aí ele, vamos lá na casa do Senhor. E então, existem versículos que podem ser memorizados. E aqui eles vão trazer os versículos chaves para vocês acompanharem. E uma coisa muito legal, eles trazem uma atividade. Nessa atividade, a cada semana você vai pintar com o seu filho um novo desenho para que você forme um mural. Olha só, o Enzo, durante esse culto, ele estava pintando a casa. Vamos lá mostrar mais de perto, Enzo? Vem cá. Ó, vem cá, vem cá. Olha só. Vem, Enzo. Você caprichou, hein?
Mostra para as pessoas, não para você, ó. Explica o que é essa casa. A nossa casa? Não. É a casa de quem? Não sei. Aqui, na verdade, o que eles vão falar? Você tem que montar um painel e cada ícone vai representar algo que será ministrado nessa devocional da semana. Então, essa casa representa um lar, que segundo o Enzo não é a casa dele, porque ele mora em prédio, mas ele está desenhando aqui a família, ele está pensando se vai ser a família dele ou se vai ser uma outra família, né? Mas a verdade... Família aleatória. Família aleatória, gente, 8 anos, assim, já está muito maduro. Mas, assim, é muito legal como esse painel, a cada objeto que for entrando nesse painel, ele vai trazer um conceito a respeito do Espírito Santo. Então, a primeira semana fala de festa de Pentecostes, depois ele vai falar o que nós cristãos celebramos, né? A gente está celebrando que o Espírito Santo nos foi dado de presente numa festa de Pentecostes. Para os judeus era a festa da colheita, que eles já tinham esse espírito de gratidão pelo que Deus estava dando. Mas a verdade é que foi na festa de Pentecostes que nós recebemos o maior presente que nós podemos usufruir hoje, a presença do Espírito habitando em nós, né? Jesus nos salvou, mas Ele não nos deixou sozinho aqui. Ele está em nós. E essa festa de Pentecostes ensina algo. O Espírito, ele não está só nos adultos, mas ele está em todo aquele que crê, todo aquele que convida Jesus para ser Senhor e Salvador. O Enzo tem 8 anos e a gente esteve conversando essa semana, e principalmente hoje, a respeito da vida dele com Deus. E eu perguntei para ele, Enzo, o Espírito Santo mora em você, você sabe disso? Ele falou, eu sei. Como que o Espírito mora em você? Porque eu aceitei Jesus no meu coração. E aí eu falei, você já ouviu a voz do Espírito Santo? Ele fala, eu acho que eu já ouvi uma vez. Cara, como é legal esse tipo de conversa com os seus filhos. A devocional em casa não precisa ser perfeita. Sabe, não precisa ser aquelas crianças certinhas, prestando atenção. Ai, estou anotando. Ai, mãe, como eu quero decorar o versículo. Não necessariamente vai ser isso. Mas o tempo espiritual em família é sobre você mostrar para os seus filhos aquilo que você ama. A gente sabe que uma família que ama música vai transmitir isso para os filhos. Uma família que ama artes vai transmitir isso para os filhos. Quando você ama culinária, o seu filho vai comer uma comida gostosa que você fez. E eu sei que vocês em casa têm buscado a Deus e têm o desejo no coração de trazer essa paixão por Jesus, pelo Espírito, para as crianças da sua família. Então, eu quero dizer para vocês que o IA Kids é uma oportunidade de facilitar, de trazer para a sua casa algo que talvez você não saiba como fazer. Então, eu quero dizer para você, não importa se você não tem filho, siga o @ do IA Kids e seja um facilitador e um compartilhador dessa mensagem de Jesus, do Espírito Santo e da festa de Pentecostes para as crianças que são das famílias que te seguem nas suas redes sociais. Vocês podem compartilhar isso. E se você tem a família e quer baixar esse e-book, você precisa entrar no link da bio do IA Kids. Aí você vai simplesmente clicar e vai abrir imediatamente para você. O que a gente fez foi imprimir. E aí você pode botar para os seus filhos pintarem, participarem dessa construção do mural. Nesse mural eles vão ter uma casa, uma família, uma árvore. Acabou? A gente já vai lá mostrar a sua família, tá? E eu não quero deixar de dizer que lá no Instagram do IA Kids, né, iakids.sed, eles também colocaram no IGTV uma história onde a equipe do IA Kids, que é super criativa, super engraçada, gravou contando a respeito. Então, eu não sei, nunca contei para o meu filho desse jeito, eu não sei muito bem como eu vou fazer. Liga lá, assiste com ele nesse culto familiar, assistam juntos a esse IGTV. Depois da história, vocês podem conversar sobre isso, escrever no post-it o versículo, colar na parede, ter um momento de pintar os ícones e então ter esse momento familiar gostoso a respeito da festa de Pentecostes. E também não se esqueça, né, como eu já falei, compartilhe nas suas redes sociais tudo isso que a gente tem feito para atrair as crianças para a verdadeira festa
de Pentecostes, né? O Espírito habitando em nós. Enzo, me fala uma coisa. Eu queria agora que você fizesse um convite para os pais e falasse para os pais por que é legal o pai e a mãe contarem a respeito da Bíblia e se existe um jeito legal de contar. Porque se eles não contarem, o filho pode não ser crente, ele pode não ser crente pela vida inteira. Isso não foi ensaiado. Eu acho que na pureza da criança a gente aprende. E, cara, o que eu acho que o Enzo quis dizer é que como que a gente pode guardar para nós o maior presente que a gente recebeu na nossa vida e não entregar para os nossos filhos, aquele que nós mais amamos, o nosso principal bem, que é a presença de Jesus, que é a verdade sobre o Evangelho e a presença do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado desse momento, espero que vocês tenham se sentido inspirados. E eu quero declarar, Espírito Santo, traz uma força, uma motivação nos lares, uma paixão por transmitir o Evangelho para as crianças, Senhor. Eu quero que o Senhor também fortaleça o ministério do IAKids e que o Senhor possa prosperar tudo que eles fizerem, Senhor. Alarga as fronteiras para que o Evangelho atinja essas crianças que têm sido roubadas pelo inimigo, que têm sido, Senhor, enganadas por mentiras que a sociedade tem dito. Senhor, poupa a vida das crianças. Nós clamamos pelos seus corações, nós clamamos pelas suas mentes, Senhor, e nós declaramos que como igreja nós nos levantamos, Senhor, para declarar e para proclamar, Senhor, a verdade do Evangelho para essas crianças, em nome de Jesus. Bom, eu quero chamar aqui o papai da família. Cadê você, papai? Oi, cheguei. Senta aí, Enzo. Senta aqui, Enzo. Como é bom ter esse momento em família, né? Eu abaixo e aqui. Encerrar. A gente não trouxe dessa vez o Johnny, porque ele estava muito agitado e não ia dar muito certo. dar Mas certo, quando não. ele Deixa eu sentar crescer, do ele seu lado. estará aqui. Minhas pernas não aguentam. A gente quer encerrar dizendo que o maior bem que vocês têm é a presença de Jesus e a família que Ele te entregou. Não importa como é a sua família, qual é o formato da sua família. Se você é mãe solteira, eu quero dizer para você, a sua família não é órfã de pai, porque Deus é o pai que vocês precisam. Não importa se você é uma avó cuidando dos filhos, o Espírito Santo de Deus está aí, preparando a senhora, te dando força, força de mãe, não somente força de vó, para trazer também a luz do Evangelho para os seus filhos. Não importa se você é solteiro, ainda não sabe quando que você vai formar a sua família. Eu quero dizer que a força da sua juventude, a força desse seu momento solteiro, vai ser usado para trazer o Evangelho, implantar o reino de Deus. Então não importa qual é o seu momento familiar, que você possa trazer o Espírito Santo para dentro da sua família. Amém. E é isso. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus por onde Ele te colocou, aonde Ele te colocou, no tempo que Ele te colocou. A gratidão é algo precioso que agrada demais o coração de Jesus. Então se alegre na presença dEle. Se alegre. Vamos dar tchau lá de pertinho? Vamos lá, vem, vamos dar vem, tchau lá, vem. isso, Afinal, nós somos uma família com vocês também. Segura aqui, ó. Tem que abaixar, Tem que abaixar assim? Tem que abaixar. É, as costas aguentam ainda. Sobe, Enzo. Vem, Enzo, vamos dar tchau. Deus Gente, abençoe. Mais aí, ó. Ai, gente, agora vai ser difícil de Boa levantar. noite, amamos vocês, que Deus nos abençoe. É isso, amamos vocês. Não se esqueçam nunca disso. Nós somos uma família. Que Deus te abençoe. Tchau.